Isso aí. Estamos aqui com o Luiz, com o Gabriel, que eles são os acadêmicos do projeto do Lance, os primeiros, aí a sorte deles, né, Rê? É. E essa aqui é a mesa redonda, né? Mini mesa redonda que a gente faz toda vez que os meninos estão aqui, todas as nossas quartas, conversando um pouco sobre um caso específico e desenrolando o que a gente observa em cada exame. Então esse aqui é uma análise de trabalho miocárdico, né? Para o pessoal aí que não está familiarizado, o que é isso? Um paciente da Renata, corredor, né, Rê? Sim. E aí a Renata vai falar um pouquinho para a gente de o que trouxe o cara aqui, por que ela pediu o exame e como é que a gente avalia. Esse é um paciente masculino, né, 47 anos, um homem que já faz corrida há bastante tempo, tem no currículo dele o histórico de algumas maratonas, várias meias maratonas, e no início desse ano, ele fez um quadro de dor torácica com falta de ar, né, com dispneia e com desmaio, que no final das contas era uma pericardite relacionada ao Covid. Então ele foi tratado dessa pericardite, ficou bem, fez todas as avaliações pós-pericardite para poder voltar a treinar, voltou a treinar já tem uns 3 para 4 meses, e agora voltou na gente para poder começar efetivamente a ter um treino voltado para uma prova no ano que vem, uma meia maratona no ano que vem. Então percebam que a gente tem aí tanto a questão da doença, né, a pericardite aguda, que fez com que ele ficasse parado um tempo, tem o destreinamento por esse período, tem o retorno com um treinamento de base e agora uma avaliação para um treinamento específico voltado para performance. Por isso, a avaliação dele hoje, não só a avaliação clínica, quanto ecocardiográfica, quanto o teste cardiopulmonar. Então é isso. A gente escolheu as imagens, obviamente que o ecocardiograma de base é feito para uma análise que ocorre em todos os laboratórios, e aqui vem o detalhe. Esse é o estudo do trabalho miocárdico. Essa bola verde que a gente está vendo é o ventrículo esquerdo, onde no meio eu vejo a ponta, e vou seguindo os segmentos apicais, médios e basais, e todos esses valores são referentes ao trabalho de cada segmento. Note, primeira coisa que a gente observa, é um paciente, como a Renata disse, vinha no pós-Covid, vinha numa situação aí que a gente tinha que avaliar a normalidade desse músculo. É um músculo que apresenta um padrão homogêneo, ou seja, todo mundo é verdinho, então isso fica fácil da gente definir, certo? E com um aumento gradual da base para a ponta dos trabalhos. Então, isso é o que a gente espera que aconteça dentro da normalidade. Isso nos deixa feliz? Não, não deixa a gente feliz, porque o cara corre, o cara pratica atividade física. Então, quando a Renata me pergunta, aí, tá tudo ok? Tá ok em repouso. O trabalho dele é ok em repouso. Porém, eu preciso saber como é que está no esforço. Esse cara tem que responder no esforço. É isso que a gente fala com os meninos toda vez. Não adianta só saber a performance dele em repouso. Então, se a gente descer um pouquinho, eu tenho valores de trabalho construtivo, ou seja, o trabalho que importa para a função sistólica, trabalho negativo, baixo, que é o normal, e o ponto de eficiência desse trabalho, ou seja, eficiência desse músculo. Ok. Gabriel e Luiz estavam lá comigo e fizeram uma manobra do hand grip com ele. Ou seja, a gente colocou aquele mecanismo de preensão de hand grip, ele fez força e manteve a força. Então a gente tem um esforço isométrico, trabalho miocárdico em esforço isométrico. O que eu observo? Aumento da pressão. Isso vai acontecer, é o que a gente quer. Então a gente calcula a porcentagem de pressão que aumentou, porque o trabalho ele é linear a essa pressão, e o quanto aumentou o trabalho de acordo com essa variação. Por quê? Veja bem, se eu aumento a pressão, se eu tenho uma dificuldade de escoamento, eu tenho que aumentar o trabalho, o coração tem que responder. E aí a gente tem essa resposta aqui. Vou focalizar melhor para vocês. O músculo trabalha mais. Nossa, a ponta ficou vermelha. É isso, o músculo ele torce. E a ponta que dá esse movimento de torção mais importante. E ele torce e aumenta o trabalho nessa região. Então, com o aumento linear, isso acontece a eficiência do músculo. Esse músculo ele é eficiente. Então a gente tinha um padrão homogêneo, quando eu dei esforço a ele, ele respondeu.
Ah, mas esse ladinho aqui também tá, de acordo com os nossos trabalhos, né, Rê? Que a gente vem desenvolvendo, a gente tem diferenças e características de pessoas que fazem maior trabalho de endurance e pessoas que fazem maior trabalho de força. Então a gente tem segmentos que aumentam esse valor. Então tá tudo dentro da normalidade. Então essa é assim, é a primeira etapa da nossa análise, né? É a primeira etapa do nosso processo de avaliação. Aqui embaixo eu tenho só a especificação de valores de trabalho e um laudo conclusivo com trabalho miocárdico aumentado em regiões apicais e o pico de esforço isométrico, respeitando o aumento linear, que é o que eu quero, e porque não adianta só aumentar, tem que aumentar de acordo com o que aumenta de pressão, e eu tenho que aumentar homogeneamente, eu tenho que aumentar segmentos que realmente são importantes para a gente. Então é isso que a gente está trazendo nesse paciente. Então a gente passa essa imagem e agora um ponto importante que vai ficar para a nossa análise seguinte, que é o seguinte. Nós desenvolvemos, eu com a Renata, um termo que é o miocárdio do trabalho poupador. O que seja isso? Eu tenho um coração, vamos pensar num carro elétrico, não faz barulho nenhum, está ligado, tranquilo. Então ele está trabalhando numa zona muito baixa de rotação. E eu tenho o carro acelerado. Esse indivíduo, ele é atleta, amador. Ele pratica atividade física, só que ele vem de um destreinamento. Então eu tenho valores de trabalho aqui que não são tão baixos. Ou seja, eu queria que ele estivesse trabalhando numa rotação menor. Só que, observando isso, eu já passei para Rê. Temos ele, só que ele teve esse destreino, então eu perdi um pouco das adaptações cardiovasculares ao treinamento. Aí a Rê subiu, fez a ergospirometria e ela vai mostrar pra gente os detalhes disso, como é que ficou essa análise e para vocês verem a integração de mentes, como é que a gente faz. Tenho que dar aqui um foco, passar para ela e o nosso entendimento conjunto chegando num diagnóstico preciso. Beleza? Antes de eu mostrar a ergospirometria, acho que é importante, né, entender por que a gente faz esses exames. Porque uma coisa eu estou fazendo exame porque é um check-up, para saber se está tudo bem. O tudo bem tem várias gradações ali dentro. É tudo bem porque não tem doença, enfim, estabelecida. Mas você pode ter um tudo bem que mostra o seu corpo funcionando maravilhosamente e você pode ter um tudo bem que está ali no normalzinho. O que a gente quer é um corpo que funcione maravilhosamente. É um corpo com... E quando eu falo corpo, estou falando de coração e estou falando de outros órgãos também. A gente quer a melhor função, né? A melhor eficiência desse órgão. E é isso que a gente fala quando o João fala do coração poupador, que o caso desse paciente, ele tem um exame normal, mas ele ainda não tem o ótimo. E para ele ter o ótimo, a gente vai intervir com atividade física, né? Com estratégias nutricionais, enfim, com coisas que vão gerar uma maior eficiência desse coração para que ele tenha efetivamente o que a gente chama de um coração poupador, ou seja, um coração que está sendo economizado no seu dia a dia. Quando a Renata fala de ótimo, é o seguinte, a gente tem que ter muito essa noção, e a gente passa isso para os caras aqui, que a gente trabalha com a população específica, né? Sim, trabalha com atleta olímpico, atleta de nível mundial. Então você trazer a realidade de atletas que são aqui, ele treina, é um cara que corre 7 km, 10 por qual o treinamento dele? Ele faz 3 a 4 treinos de 10, 12 km por semana. Dá uns 40 km por semana. Treina bem, só que ele não é um atleta olímpico, então eu tenho um nível ótimo. Então o paciente pergunta pra gente, cara, eu vou melhorar? Como é que eu melhoro? O que você esperaria se eu fosse o campeão da maratona? Eu espero isso. Vamos trabalhar para chegar nisso? Vamos trabalhar para chegar nisso. É isso aí. É assim que a gente trabalha. Dizer só que é normal e está dentro da curva da população em geral. É muito pouco. Para um cara que não é da curva, né? Sim. Essa e além disso, é aquela frustração, né? Poxa, vim para ver se está tudo bem. Só soube que está tudo bem. Eu já sabia que estava tudo bem. Não está sentindo nada, não tem doença nenhuma, não toma remédio para nada, está se sentindo bem. A chance do exame dizer que está tudo normal é quase que 100%. Agora, a questão é o que dá para melhorar e traçar esse planejamento para efetivamente chegar à melhora, né? É isso.